na parte de domingo. Eu lhes dei o exemplo. Jesus viveu uma vida de exemplo. Ele não precisaria ter sido batizado porque ele não tinha pecado. Mas, queridos, ele disse para João: importa que eu seja batizado. Ele nos deu o exemplo. Ele não precisaria também lavar os pés dos discípulos para mostrar a humildade, porque ele é a humildade em pessoa. Mas ele disse: eu dei o exemplo, lavando os pés de vocês, para que vocês também façam o mesmo. Jesus é o exemplo seu e meu. Ele é o padrão. Ele é o modelo que se coloca na sua frente para ser olhado, admirado, assimilado, copiado e refletido na sua vida. Ele é o nosso exemplo. O discurso de despedida de Jesus, nos capítulos 13 a 17 de João, traz instruções aos discípulos a respeito do futuro. Seu padrão literário é semelhante à despedida de Moisés em Deuteronômio, à bênção de Jacó aos seus filhos e às instruções de Davi a Salomão. Jesus confortou os discípulos em relação à sua partida e prometeu um substituto que o representaria, ou seja, o Espírito Santo. Não deixaria os discípulos órfãos, mas enviaria o Espírito Santo. Além disso, Jesus predisse que os discípulos enfrentariam tristeza e os exortou a permanecerem fiéis. Abra sua Bíblia então agora em João capítulo 13. João capítulo 13, vamos ler então a partir do verso 1 até o verso 20. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui no capítulo 13, verso 1, está dizendo que Jesus conhecia as profecias. Ele sabia da profecia das 70 semanas. Ele sabia que quando ele foi batizado no ano 27, iniciando o seu ministério de 3 anos e meio, ele sabia que ele estava na última semana das 70 e que na metade da última semana o cordeiro seria sacrificado. Ele, o Cordeiro de Deus, morreria na cruz. Portanto, quando João 13:1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, entendendo que tinha chegado o momento da morte dele, a hora difícil, a hora mais dura para Jesus Cristo foi o Getsêmani e a cruz do Calvário. Mas ele não desistiu de você, meu querido irmão, não desistiu de nós. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluia, porque ele não desistiu, mas nos amou até o fim, ele completou a sua missão. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Por que o diabo colocou no coração de Judas que traísse a Jesus? Porque Judas vivia em pecado. Qualquer pessoa que vive em pecado consciente, pecado familiar, pecado voluntário, ele está sob o domínio e sob o controle de Satanás. Seja eu, seja você, seja um pastor, seja um membro da igreja, seja quem for, que esteja vivendo na prática de um pecado consciente, ele está sob o domínio e sob o controle de Satanás. Assim como Judas. Judas era ladrão. Ele, durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele era o tesoureiro do grupo e ele roubava daquele dinheiro que entrava como ofertas, como doações para o sustento do ministério de Jesus. Queridos, porque Judas era um pecador voluntário, ele era um pecador consciente e não se arrependia do seu pecado, Satanás se apossou de Judas. Por isso a Bíblia diz: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. É assim que acontece com pecados conscientes e voluntários. Ele faz com que você se torne escravo de Satanás. Mas quando você, em nome de Jesus, confessa os pecados e rompe com eles, você quebra o domínio de Satanás sobre você. Aleluia! E o verso 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, porque ele veio do céu, ele encarnou e agora ele voltaria para o céu. Verso 4.
Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era sincero de coração. Queridos, ele queria ter uma permanente relação com Jesus Cristo. E aqui diz o verso 10, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que Judas era o traidor. O Espírito Santo revelou a Jesus: o traidor é Judas, ele é um ladrão. E queridos, Jesus falou: vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Jesus conhece os nossos pecados. Jesus conhece os nossos hábitos, nossos defeitos. Jesus Cristo está disposto a dar o perdão se confessarmos, e Jesus está disposto a derramar o Espírito Santo, capacitando você e a mim para vencermos os nossos pecados, vencermos os nossos defeitos de caráter, defeitos herdados geneticamente, defeitos cultivados em nossa vida. Nós poderemos, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, obter a vitória sobre todo o pecado e sobre toda a tendência pecaminosa. Meu querido irmão, não há desculpa para você e eu continuarmos na prática de pecados, de vícios, de defeitos. Queridos, Jesus nos dá a vitória. Ele é todo-poderoso para isso. Mas Judas não quis, nunca confessou, nunca se humilhou. E agora o verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis: bem, porque eu sou realmente o mestre. Jesus declarou: ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros também. Jesus nos deu o exemplo para que lavemos os pés uns aos outros. Verso 15, porque eu vos dei o exemplo. Jesus é o nosso exemplo em tudo, como criança, como filho, como trabalhador na carpintaria de José. E queridos, Jesus Cristo é o nosso exemplo como filho de Deus, obedecendo o Pai, vivendo para fazer a vontade do Pai. Jesus é o nosso exemplo na caridade, na bondade, no estender a mão aos pobres, aos necessitados. Jesus Cristo é o nosso exemplo na juventude, na vida adulta. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Verso 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui está uma prova de que Jesus Cristo conhecia o que ia no coração de Judas. Ele disse: aquele que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Esse é o propósito das profecias. A profecia não é para matar a curiosidade sua ou minha. A profecia não é uma determinação de Deus de que as coisas aconteçam daquela forma. A profecia é uma demonstração, é uma prova bíblica de que Deus conhece o futuro. E Ele diz o futuro antes do futuro acontecer, para que quando acontecer, entendamos que Deus conhece o fim desde o princípio. Ele nos contou aquilo que vai acontecer através das profecias de Daniel e de Apocalipse. Ele conhece o curso da história. Ele conhece a história antes da história ser escrita.
Portanto, quando as profecias se cumprem, a nossa fé é fortalecida. Por isso, Jesus disse no verso 19: desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Verso 20: na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Queridos, na época de Jesus, as pessoas geralmente usavam sandálias ou andavam descalças. Os pés estavam empoeirados. Era costume que um servo ou escravo lavasse os pés das pessoas que chegassem para uma refeição. Mas nenhum servo estava presente na noite em que Jesus fez a sua última refeição com os discípulos antes de ser preso. Para surpresa de todos, o próprio Jesus se levantou da ceia e lavou os pés dos discípulos. João 13, 4 e 5 descreve as ações de Cristo passo a passo. Esse momento é narrado em detalhes para destacar o ato inacreditável da humildade de Jesus. Em João 13, 8 a 11, vemos o sentimento de perturbação dos discípulos diante das ações de Jesus. Como poderia ele, o Mestre Senhor, realizar uma tarefa tão humilde? Pedro recusou-se a permitir que Jesus lavasse os seus pés, mas foi informado de que se não permitisse isso, não teria parte com Cristo. Então, o discípulo pediu que Jesus fizesse mais, expressando o desejo de estar ligado a ele o tempo todo. O significado da ação de Jesus está relacionado a quem ele é. Em João 13, Cristo afirma ser um mestre e senhor. Era assim que os discípulos o chamavam, e ele confirma essa realidade. Tais títulos expressam autoridade e poder. No entanto, Jesus ensina que poder e autoridade devem ser usados para o serviço e não para o engrandecimento próprio. Seguindo o exemplo de Jesus, realizamos o lava-pés como serviço preparatório para a ceia do Senhor. E por seu significado, esse serviço, o lava-pés, é também chamado de ordenança da humildade. Queridos, o que o lava-pés ensina sobre seguir Jesus e servir ao próximo com humildade? Jesus veio para servir e não para ser servido. E queridos, nós na igreja deveremos servir uns aos outros, sermos humildes, pedirmos perdão. No lava-pés deveremos buscar pessoas que tiveram atrito ou conflito nos relacionamentos conosco e deveremos pedir perdão, abraçar estas pessoas, lavar os pés destas pessoas. Esta é a cerimônia da humildade que nos prepara para a ceia do Senhor. Que o exemplo de Jesus seja imitado por você e por mim, na humildade, na bondade, na caridade, na obediência aos mandamentos do Pai Celestial. Jesus Cristo, como filho, como adolescente, como jovem, como adulto, é o nosso exemplo. Ele pousa diante de você para ser reproduzido em você, para ser copiado. As pessoas precisam ver Jesus em você e em mim. Aleluia!